Olá, bem-vindos. A nossa conversa de hoje vai mergulhar numa ideia que, olha, ela desafia uma das nossas intuições mais fortes, a de que o nosso senso de ser, aquele eu que a gente sente bem no centro da nossa experiência, talvez seja uma ilusão. Vamos lá então. E para começar, uma pergunta bem direta. Vamos parar um segundinho para pensar. Quem ou o que exatamente é essa entidade que parece estar aí, atrás dos olhos, vivendo este exato momento? E aqui está a ideia central do material que a gente está analisando. A questão não é que nós não existimos como pessoas com nossas histórias e personalidades. Não é isso. A ilusão é a sensação de que somos um eu fixo, sabe? Imutável. Como se fôssemos um piloto dentro da máquina do corpo. Então, vamos começar explorando justamente esse sentimento. De onde é que vem essa intuição tão poderosa de que existe um eu separado de todo o resto? Essa sensação é praticamente universal, né? Mesmo que a gente saiba intelectualmente que somos o nosso cérebro, a experiência do dia a dia é bem diferente. É a de um eu que tem um cérebro, que tem um corpo, e não de um eu que é o cérebro e o corpo. É uma diferença que parece sutil, mas que no fundo é gigantesca. Ok, mas se essa sensação de um eu separado é uma ilusão, o que é real então? Para a gente entender bem o argumento, é fundamental saber o que não é uma ilusão e pensar num jeito novo de enxergar o que a gente é. É super importante deixar isso claro. Nossas memórias, nossa personalidade, aquilo que a gente gosta e não gosta, tudo isso é muito real. A gente pode juntar tudo isso e chamar de eu no dia a dia sem problema nenhum. A ilusão não está nesses fatos, mas sim na experiência que a gente tem deles. E essa analogia da neurocientista Anna K. Harris é simplesmente brilhante para explicar isso. A gente tende a se sentir como uma rocha, uma coisa sólida, estável que não muda. Mas uma imagem muito mais fiel seria a de uma onda no oceano. A onda é um processo dinâmico, sempre em movimento, que a gente consegue até identificar e dar um nome, mas ela não é uma coisa separada da água. Certo. Se somos mais como uma onda do que como uma rocha, por que raios a gente se sente como uma rocha? A resposta, pelo jeito, está no funcionamento do nosso cérebro. Vamos olhar agora para a neurociência por trás dessa experiência. A neurociência aponta para alguns mecanismos interessantes. Um deles é uma rede cerebral específica que gera o pensamento sobre nós mesmos. Outro é uma espécie de cegueira para a mudança, em que a gente não percebe as pequenas alterações que acontecem o tempo todo, o que dá uma falsa sensação de estabilidade. E por fim, tem o jeito como o cérebro costura nossas memórias para criar uma história contínua. Vamos focar um pouco nesse primeiro ponto, a tal da rede de modo padrão. Pense nela como o gerador do eu do cérebro. Quando a gente está perdido em pensamentos sobre nós mesmos, sobre o passado, o futuro, essa rede está a todo vapor. Agora, quando estamos totalmente imersos em alguma atividade, o famoso estado de fluxo, ou meditando, essa rede dá uma sossegada e a sensação de um eu separado diminui junto. Essa ideia de um eu que é construído pelo cérebro tem uma consequência enorme para outro conceito que a gente acha fundamental, o livre-arbítrio. Porque, afinal, se o eu que parece tomar as decisões é uma ilusão, quem ou o que é que está no comando? E aqui a distinção é tudo. É claro que processos de tomada de decisão existem. Nossos cérebros são máquinas de decisão inacreditavelmente complexas. A gente pode chamar isso de livre-arbítrio? Tudo bem. A ilusão, que aqui a gente está chamando de vontade consciente, é a sensação de que existe um eu separado no comando, tomando essas decisões livremente, como se estivesse fora da cadeia de causa e efeito do universo. E a ciência nos dá umas pistas bem impressionantes sobre isso. Num estudo de 2013, os participantes tinham que tomar uma decisão bem simples enquanto o cérebro deles era escaneado. O que os cientistas descobriram foi, no mínimo, surpreendente. Eles conseguiram prever a escolha da pessoa com antecedência de 4 segundos. Pode não parecer muito, mas em termos de atividade cerebral, 4 segundos é uma eternidade. É o tempo que o cérebro leva para iniciar, ponderar e, basicamente, finalizar um processo de decisão. E tudo isso acontecia antes que a pessoa tivesse a experiência consciente de ter feito uma escolha. A decisão já tinha sido tomada lá no cérebro, bem antes da sensação de eu decidi aparecer. Pelo visto, a nossa consciência é a última a saber o que está rolando. Tá, mas e daí? Por que tudo isso importa? Pode parecer uma discussão muito abstrata, mas essa mudança de perspectiva pode ter benefícios psicológicos bem práticos e profundos. O material que a gente analisou destaca 2 áreas principais onde essa compreensão pode ser libertadora.
o jeito como a gente lida com os nossos próprios sentimentos e como a gente enxerga as ações dos outros. Vamos pensar numa emoção difícil como a raiva. Em vez de sentir eu estou com raiva e ficar lutando para controlar essa sensação, a gente pode observar a raiva está surgindo. Vira um processo acontecendo no nosso sistema, não a essência de quem somos. Essa pequena mudança de olhar pode tirar uma camada enorme de sofrimento. E essa mesma lógica se aplica ao modo como a gente vê os outros, como essa citação poderosa ilustra bem. Um tornado causa destruição, mas não faz sentido sentir raiva dele, culpá-lo. Ele é só um processo da natureza. Da mesma forma, se as ações de uma pessoa são o resultado de incontáveis causas que ela não escolheu, genética, criação, o estado do cérebro naquele momento, a culpa e a raiva podem dar lugar a uma compreensão mais compassiva. E o ponto crucial é, isso não quer dizer que as pessoas não devem ser responsabilizadas por seus atos. Claro que não. Mas, em vez de focar só na punição, talvez a gente possa focar mais em entender as causas e consertar o sistema. É como depurar um software com defeitos, sabe? Para que ele não repita o mesmo erro. E a gente termina com essa provocação. Se cada pessoa é um processo, não uma coisa fixa, que processo ela se tornará a seguir? A pessoa que alguém é hoje não é a pessoa que precisa ser amanhã. A questão que fica é, que processo cada um de nós escolherá se tornar? Obrigado por acompanhar essa análise.